Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O desemprego no Brasil cai para 6,2% no trimestre terminado em outubro, o menor patamar da história. A cotação do dólar supera pela primeira vez na história o valor de R$ 6. A Irlanda enfrenta uma eleição legislativa acirrada na disputa dos 3 principais partidos. Na França, agricultores erguem barricadas durante protestos em frente a instituições públicas. A Austrália aprova a lei que proíbe o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Gangues da Suécia recrutam menores como matadores de aluguel em bate-papos nas redes sociais. Nos Estados Unidos, os americanos comemoram o Dia de Ação de Graças, marcado pela volta do presidente eleito Donald Trump. E a TV Mundial reestreia na segunda-feira o telejornal Boa Tarde Mundo com as principais notícias da manhã e da tarde. O Jornal Mundial está começando agora. Gangues estão recrutando menores de idade na Suécia para serem matadores de aluguel, já que os jovens não podem ser processados. O número de casos relacionados a assassinatos no país envolvendo pessoas com menos de 15 anos aumentou. Gangues na Suécia estão usando sites de bate-papo criptografados para recrutar menores que, devido à idade, não podem ser processados como assassinos de aluguel. Hoje em dia, todo mundo quer ser um assassino. É incrivelmente triste ver que é isso que os jovens aspiram. Em uma conversa interceptada pela polícia de dezembro de 2023, um menino de 11 anos diz a um jovem de 19 que está ansioso pelo seu primeiro cadáver. O menor receberia 150 mil coroas suecas, ou cerca de 79 mil reais por um assassinato, além de roupas e o transporte até o local do crime. A investigação policial preliminar na província ocidental de Värmland conseguiu prender os envolvidos nesse caso antes do assassinato. Minha própria espiral começou quando eu tinha 18 anos. Eu me vi em um período muito difícil da minha vida. Eu estava deprimido e comecei a fumar maconha todos os dias. Eu não queria sentir o que eu sentia. Estava completamente ausente e queria desligar tudo. Eventualmente, cheguei a um ponto, quando tinha 19 anos, em que a polícia apareceu na minha casa e me prendeu enquanto eu dormia. A Suécia vem tentando há anos conter uma onda de tiroteios e ataques ligados ao acerto de contas e à luta para controlar o mercado de drogas ilícitas em um país de 10 milhões e meio de habitantes. No ano passado, 53 pessoas foram mortas em ataques a tiros, cada vez mais frequentes em locais públicos. A criminalidade das gangues suecas é complexa e organizada. Os líderes operam no exterior por meio de intermediários que usam sites de bate-papo criptografados, como Telegram, Snapchat e Signal, para recrutar adolescentes com menos de 15 anos, a idade de responsabilidade criminal. Minha mãe fala muito sobre isso porque ela tem TikTok e há muitas notícias sobre crimes. Então, toda vez que ela vê, ela me manda e me diz para ter cuidado quando estiver fora para que nada aconteça. Minha mãe acha que os meninos são os primeiros a serem afetados, então ela fala mais com eles e não conosco. O número de casos relacionados a assassinatos na Suécia envolvendo pessoas com menos de 15 anos aumentou de 31 nos primeiros 8 meses de 2023 para 102 no mesmo período de 2024. Segundo a investigação, geralmente são jovens com dificuldades escolares ou déficit de atenção, dependência ou que tiveram problemas com a polícia.
Um relatório do Conselho Nacional de Prevenção ao Crime informa que algumas crianças procuram as missões por conta própria, atraídas pela adrenalina, reconhecimento e pelas promessas de recompensas financeiras. Na cidade de Örebro, a 200 quilômetros de Estocolmo, voluntários patrulham as ruas dos bairros pobres para conversar com os jovens sobre o risco representado pelas gangues, em uma tentativa de evitar novos recrutamentos. Os agricultores franceses fizeram barricadas durante protestos em frente a instituições públicas. O objetivo é denunciar as regulamentações. Agricultores franceses bloquearam o acesso a instituições públicas na França nesta quinta-feira para exigir o fim do que consideram obstáculos administrativos. Essa é mais uma etapa de uma nova rodada de protestos que começou na semana passada. Os agricultores ergueram muros com blocos de concreto para bloquear simbolicamente a entrada do Instituto de Pesquisas Agrícola ANRAE e com papelão em frente à agência de saúde ANS, na região de Paris. Sindicatos do setor também despejaram esterco fora da prefeitura de Nice, no sudeste da França, e palha na cidade administrativa de Toulouse, no sudoeste. A ministra da Agricultura da França condenou nos termos mais fortes qualquer ataque a pessoas e propriedades que, segundo ela, prejudica as reivindicações legítimas dos agricultores. Os protestos, divididos em várias fases, começaram com uma denúncia do acordo comercial em negociação entre a União Europeia e o Mercosul, temendo a concorrência dos agricultores da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O parlamento e o governo franceses reiteraram nesta semana sua oposição ao acordo em sua forma atual. As mobilizações ocorrem antes das eleições de janeiro para as câmaras de agricultura, nas quais o sindicato de linha dura Coordenação Rural está tentando quebrar a hegemonia do principal sindicato agrícola do país. A Irlanda realizou eleições legislativas nesta sexta-feira. A última pesquisa apontou uma disputa acirrada entre os 3 principais partidos. Os irlandeses votam nesta sexta-feira em eleições legislativas muito acirradas, nas quais os 3 principais partidos disputam a preferência dos eleitores, após uma campanha relâmpago dominada pela crise da habitação e pelo custo de vida. Os 2 partidos de centro-direita da atual coalizão de governo, Fine Gael e Fianna Fáil, estão em uma disputa intensa com o Partido Nacionalista de Esquerda Sinn Féin. Os eleitores votam para definir os 174 deputados da Câmara Baixa do Parlamento deste país da União Europeia, de 5.400.000 habitantes. A última pesquisa, divulgada na quarta-feira, mostrou Fianna Fáil em primeiro lugar com 22% das intenções de voto, seguido pelo Fine Gael e pelo Sinn Féin, ambos com 20%. Candidatos independentes receberiam 14% dos votos. A apuração dos votos só deve começar no sábado e pode demorar vários dias devido ao sistema eleitoral complexo do país. Fianna Fáil e Fine Gael se sucederam no poder desde a independência do país do Reino Unido em 1921. O Sinn Féin é o ex-braço político do grupo paramilitar IRA, que lutou contra os britânicos na Irlanda do Norte até o Acordo de Paz de 1998. A legenda nunca governou a República da Irlanda. A Austrália proibiu o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. A legislação foi aprovada no Senado nesta quinta-feira, mas deve levar até 12 meses para entrar em vigor. A Austrália aprovou nesta quinta-feira uma lei histórica que proíbe o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Esta é uma das medidas mais severas do mundo para manter os adolescentes afastados de plataformas como Facebook, Instagram e X. Só para esclarecer, não há nenhuma penalidade para australianos que ganham acesso a uma plataforma social com restrição de idade, e não há nenhuma penalidade para pais ou educadores que fornecem esse acesso. É impossível, e nós aceitamos isso, que os governos impeçam completamente os jovens de acessar produtos ou conteúdos prejudiciais, mas podemos ajudar pedindo às empresas de mídia social que desempenhem seu papel. Depois de ter sido aprovado na véspera pela Câmara Baixa do Parlamento, o Senado votou nesta quinta-feira a favor da regulamentação pioneira. As redes sociais serão em breve obrigadas a tomar medidas razoáveis para impedir que os adolescentes tenham contas nas suas plataformas.
As empresas de tecnologia, que enfrentam multas de até 50 milhões de dólares australianos ou 189 milhões de reais por não cumprimento, qualificaram a legislação como precipitada, problemática e imprecisa. O primeiro-ministro Anthony Albanese descreveu as redes sociais como plataformas onde se exerce pressão de grupo, provocadoras de ansiedade, canais para golpistas e, o pior de tudo, uma ferramenta para predadores online. A seguir, o desemprego no Brasil cai a 6,2% do trimestre terminado em outubro. E o retorno do jornal Boa Tarde Mundo à tela da TV Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O desemprego caiu a 6,2% no trimestre terminado em outubro. É o menor patamar da história, segundo o IBGE. Veja na reportagem de Caio Teles. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no trimestre terminado em outubro, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Continua divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É a menor taxa de desocupação de toda a série histórica da PNAD. Continua iniciada em 2012. Antes disso, o percentual mais baixo de desempregados no país havia sido registrado em dezembro de 2013. A queda foi de 0,6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, terminando em julho, quando a taxa era de 6,8%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,6% da população em idade de trabalhar. Ao todo, 6,8 milhões de pessoas estão sem emprego no Brasil. O menor contingente deste trimestre, encerrado em dezembro de 2014, foi um recuo de 8% em relação ao trimestre anterior e de 17,2% na comparação com 2023. Os números demonstram um cenário aquecido que vem sendo sustentado trimestre a trimestre, afirma Adriana Berugu, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, superando o que havia sido considerado o melhor momento do mercado de trabalho no país em 2013. A população ocupada no Brasil chegou a 103,6 milhões, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações, 1,5% no trimestre e 3,4% no ano. Com isso, 58,7% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil estão desempregadas, também o maior nível de ocupação desde 2012. A cotação do dólar superou nesta quinta-feira, pela primeira vez na história, o patamar de R$ 6,00 no Brasil após o governo anunciar na véspera um ajuste fiscal de 70 bilhões de reais até 2026, considerado insuficiente pelo mercado para diminuir significativamente a dívida pública. O dólar à vista encerrou nesta quinta-feira em alta de 1,30%, cotado a R$ 5,98. É um novo recorde histórico de fechamento. Durante a sessão, no período da tarde, a moeda chegou a ser negociada a R$ 6,00. Desde que o real entrou em circulação, em 1994, a moeda americana nunca havia atingido esse valor, de acordo com a série estatística do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A forte alta do dólar ocorre em meio à decepção dos agentes econômicos com as medidas fiscais apresentadas pelo governo federal. A avaliação da maior parte dos analistas é que o pacote fiscal não tem capacidade de diminuir significativamente a dívida pública do Brasil em relação ao produto interno bruto. Além disso, o anúncio da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, junto com as medidas de corte de gastos, passou um sinal ruim para o mercado. O anúncio do ajuste de gastos públicos buscava acalmar as preocupações dos investidores sobre a saúde fiscal da economia brasileira. Entre as ações, o governo planeja ajustar o aumento real do salário mínimo,
rever tetos salariais e benefícios de servidores públicos, além de aposentadorias militares. As preocupações dos investidores sobre a capacidade do Brasil de cumprir seus compromissos fiscais pesaram sobre a economia ao longo do ano, apesar de bons resultados em indicadores como emprego, consumo e produção industrial. Paradas, futebol americano e ceias fizeram parte nesta quinta-feira da celebração anual do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, com o céu carregado e a volta de Donald Trump à Casa Branca como pano de fundo. Apesar da chuva, uma multidão em Nova York foi assistir à parada com bandas de música, balões gigantes e carros alegóricos. O desfile ocorre todos os anos no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. O evento é realizado no entorno da icônica loja de departamentos Macy's, patrocinadora do desfile há tempos. Entre as celebridades que participaram estavam as cantoras Kylie Minogue e Jennifer Hudson. Eventos parecidos estavam programados em cidades de todo o país por ocasião desta data, celebrada há séculos e que em 1941 foi estabelecida para a quarta quinta-feira de novembro. Considerado um momento de encontro familiar, usualmente em volta de uma mesa cheia de comida, tendo como prato principal o peru assado, esta é a época do ano em que mais pessoas viajam pelo país. Segundo estimativas da Associação Americana do Automóvel, espera-se que cerca de 80 milhões de pessoas peguem a estrada, viajem de avião ou em outro veículo de transporte para percorrer mais de 80 quilômetros durante o feriado. As reuniões de ação de graças serão as primeiras para muitas famílias desde as eleições de 5 de novembro, vencidas pelo republicano Donald Trump. Para alguns, a polarização foi grande demais e eles preferem evitar completamente as discussões sobre política. A partir de segunda-feira, dia 2 de dezembro, estará de volta à tela da TV Mundial o telejornal Boa Tarde Mundo, trazendo as principais notícias do período da manhã e da tarde. E é claro, como antes, quem apresentará o projeto será o nosso querido repórter Caio Teles, que inclusive já era o âncora de antes. E, é claro, trazendo as informações mais ainda para os nossos telespectadores. E agora nós conversamos ao vivo com o Caio Teles, onde ele traz mais detalhes sobre a volta do Boa Tarde Mundo. Boa noite, Caio. E aí, como é que está o coração? Ansioso, né? Assim como você tinha falado para mim na chamada. A ansiedade tá a mil, viu, Gabriel? Boa noite pra você, pra Vitória e pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui no Jornal Mundial. Bom, é isso, né? E não é só o projeto que vai iniciar. É o sentimento da volta do projeto, relembrar o que já passou, né? O que a gente já viveu ali durante 2 meses, né? Há 1 ano atrás, quando a gente estava com esse projeto aqui na TV Mundial, e depois disso a gente teve que fazer uma pausa, né? Em toda a TV Mundial, e aí esse ano a gente voltou, tentamos o projeto do Mundial Notícias, um novo projeto, e voltamos com o Jornal Mundial. O Mundial Notícias que foi apresentado por mim por 2 meses também. Só que a gente viu que não deu certo e aí que veio a ideia, por que não voltar com esse programa maravilhoso que já fazia muito sucesso, junto com o JM, antes dessa pausa. E aí a gente teve essa ideia e agora estamos aqui novamente, né? O Boa Tarde Mundo, o cenário um pouco parecido, né? Com as cores valorizando, sempre do mesmo jeito, mas com toda certeza, com mais do que nunca, com aquele ânimo, um ânimo de volta, de estar novamente nesse projeto tão maravilhoso, né? E com certeza fico muito feliz, a TV Mundial, a você, Gabriel, que é ali nossa inspiração, toda a TV Mundial, que nos inspira cada dia, né? Como
chefe também, né? Então, só tenho a agradecer a você, a toda a equipe da TV Mundial, a Maria Alice, a Vitória, Pedro Lucas, o Marcelo, a Lia, enfim, todo mundo que faz a TV Mundial, que agora o nosso projeto vai voltar. E agora, para não pegar muito tempo, deixa eu dizer, o Jornal Mundial, o Boa Tarde Mundo vai ser nos dias de segunda, quarta, sexta e no sábado. No sábado vai ser um pouquinho diferente, porque no sábado vai estar a nossa substituta, a Eduarda, que quem ainda é daquela época, lá aqui da TV Mundial, quem é da época que antes da pausa, lembra da Eduarda, que me substituía aos sábados e ela vem de novo. Então, durante a semana ali, de segunda, quarta e sexta, eu tô aqui comandando e no sábado eu passo para ela, né? Eu passo a chave para ela, mas sempre por aqui nos bastidores. Enfim, gente, vai ser maravilhoso. A gente vai ter quadros, entrevistas, reportagens exclusivas e, claro, com a credibilidade, com a informação que sempre tivemos e agora, como eu falei, mais do que nunca, temos que ter novamente, né? Lembrando que vai ser um pouco mais curto, né? Não agora, né? Agora, a partir de 2025 vai ser um pouquinho mais curto por questões, enfim, internas, mas a gente vai sempre caprichar, tá certo? E lembrando, as informações da manhã e do comecinho ali da tarde, e aí a satisfação vai ser minha de poder entrar na sua casa na hora do almoço, né? Quando você está ali almoçando e está com a nossa presença aqui na tela do YouTube da TV Mundial. Gabriel. Pois sim, Caio, não é só novidade a volta do Boa Tarde Mundo aqui na TV Mundial, mas também a partir de segunda-feira nós vamos voltar com novos quadros, com novos projetos. E é claro que terá a participação de toda a equipe que a gente pensou em conjunto durante as reuniões que a gente fez, para que a partir de dezembro a gente trouxesse novidades para a nossa TV Mundial. Então, por isso, tudo pensando na eficiência do jornalismo, da notícia para cada um de vocês. Não é, Caio? É sim, viu? E claro que o Boa Tarde Mundo vai andar junto com o Jornal Mundial. Essa volta do Boa Tarde Mundo foi pensada já faz um tempinho, há mais ou menos 3 semanas, né? E aí nessa volta, junto que foi pensado com o Boa Tarde Mundo, vamos inovar também no Jornal Mundial. Eu, como sou chefe de conteúdo e chefe de reportagens no Jornal Mundial, e vou continuar sendo, certo? Deixar logo claro, vou continuar sendo repórter e chefe de conteúdo e reportagens do Jornal Mundial, mas agora editor-chefe aqui no Boa Tarde Mundo de volta e apresentador também, né? Mas olha, essa volta também, essa chegada de quadros no Jornal Mundial também vai trazer inovação na TV Mundial. A gente na TV Mundial está em busca sempre de inovar com novos conteúdos e não ser sempre aquela coisa igual de sempre, né? Então, esses blocos também que vão vir no JM, com certeza vai inovar. E esses blocos são TBT JM, vocês vão conhecer passo a passo. Fala aí, meu amigo. São quadros maravilhosos, pensados por toda a equipe da TV Mundial, né? Tivemos todo o apoio e, mais do que nunca, claro, o Boa Tarde Mundo nessa volta vai caminhar sempre com o Jornal Mundial, aliás, porque dá a continuidade, né? O Boa Tarde Mundo começa ali pela tarde, aí a pessoa já está almoçando e ali, aí você vai jantar de noite, já é o Jornal Mundial. Então, sempre que o Boa Tarde Mundo e o Jornal Mundial vai andar juntos, né? Numa corrente que é a TV Mundial também e que no futuro pode vir mais projetos. A TV Mundial está há mais de 2 anos aí no ar, sempre com o Jornal Nacional, aí depois JM, e aí a gente veio com o Boa Tarde Mundo, enfim, foi só sucesso. E agora estamos de volta. Gabriel, desculpa pegar um pouquinho de tempo aqui no JM, mas eu volto com você, com a Vitória, e boa noite. Bom, então é isso. Nós desejamos toda a sorte do mundo para você, Caio, aqui nesse projeto. E é claro que não é novidade, mas já vai ser uma coisa a mais para trazer notícias para você que acompanha a TV Mundial. E nós somos muito gratos, né,
a todos os telespectadores que nos acompanham todos os dias, tanto no JM quanto nos outros projetos que nós já lançamos. E agora, nós convidamos você, telespectador do JM, para estar de novo assistindo ao BTM na segunda-feira. Então, boa sorte, Caio, bom fim de semana, boa noite para você. Nós estamos muito felizes pela volta do Boa Tarde Mundo aqui na TV Mundial. Até mais, Caio. Amanhã não haverá Jornal Mundial por conta que a Vitória vai fazer uma viagem. Nesse caso, quem apresentaria seria ela e o substituto Pedro Lucas. Mas, como ela não vai poder estar aqui, não teremos condições de estar na apresentação, por conta da folga da Alice também. Então, retornamos na segunda-feira para compensar o sábado e na terça-feira também não haverá JM. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir nossa página no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.